Olá, boa noite. Olá, novamente, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Arthur Silva falando para vocês a aula de física, beleza? Na aula de física, na aula de física, fala de verde não, fala de preto mesmo. Na aula de física, o tema de hoje, da aula de hoje, é o último módulo da nossa apostila, o último capítulo do módulo 3, desculpa, não é o último módulo. É o último capítulo do módulo 3, né? Que seria a parte de termologia, a parte de calor e suas aplicações. Deixa eu ligar minha câmera aqui, né? Para vocês me verem os motivos. É a parte de propagação. O tema de hoje seria o... Olha, eu estou tentando me adaptar aqui com 50 mil telas. Seria a parte de calor e as formas de propagação. Propagação. Formas de propagação desse calor, além de suas aplicações. Se vocês observarem bem na apostila, encontra-se no módulo 3, página 316, beleza? No caso, a gente tratou da seguinte coisa. A gente começou definindo lá no começo desse módulo, no começo desse estudo de termologia, a gente trouxe a definição de calor, né? Calor. E a definição de calor é a seguinte: a gente definiu como o trânsito, como sendo energia térmica em trânsito, né? Em trânsito. Só que olha a palavra-chave aqui, trânsito, né? Para ter trânsito, essa energia só pode transitar entre pelo menos dois corpos. Isso mesmo? Isso mesmo, né? O trânsito da energia tem que ser pelo menos entre dois corpos. Entre pelo menos dois corpos. Corpos distintos, né? Distintos. Boa noite. Boa noite para a Joana, que entrou agora. Seja bem-vinda. Vai, onde é que veio os seres? Uai, ela tinha entrado. Ah, olá, Joana, boa noite, seja bem-vinda. Fique à vontade para interagir conosco aqui, comigo e com a gravação. Eu acabei de começar, então, retomando rapidamente, seria a última parte do módulo 3, ok? A parte de a definição de calor e as formas de propagação dele, certo? E eu acabei de explicar aqui que eu trouxe a definição de calor, de volta, lá da primeira aula de termologia, e trouxe também a observação importante, de que para ter o trânsito da energia, esse trânsito ele deve acontecer entre pelo menos dois corpos distintos dentro de um sistema. Dentro
em sistema. Beleza? Ou não beleza? Beleza, né? E, inclusive, a gente até tratou que outra observação importante também é de forma espontânea, o evento espontâneo, nesse caso, o evento natural, espontâneo e natural, o corpo de maior temperatura, corpo de maior temperatura, cede calor para o corpo de menor temperatura. E isso acontece, esse processo, ele acontece até ambos alcançarem o equilíbrio térmico, né? Esse processo, ele ocorre até o momento em que os dois tenham a mesma temperatura, beleza? Vamos alcançarem o equilíbrio. Equilíbrio. Beleza, mas como assim? Como assim? Muito fácil, muito simples. Vejamos aqui rapidamente o seguinte esquema, certo? Vou estar citando no computador é que você pode usar esquemas, né? Você pode usar imagens, ainda mais quando o professor tem um desenho tão apurado, né? Vejam o seguinte, como eu não sou burro, vou copiar isso aqui, como vocês estão vendo aí na página 316, acompanhando junto comigo, e a gente vai ter esse esquema aqui para o calor, né? De forma espontânea, a gente vai ver que sempre, até mesmo em casa, todo mundo aqui deve frequentar a cozinha, né? Nem que seja para fazer aquele brigadeiro da meia-noite, aquele maroto, esperto, né? Eu sei o que vocês fazem, gente, eu sei. Não adianta negar. O calor ele sempre vai transitar de forma espontânea, certo? Sempre de forma espontânea. A gente vai entender essa parte de processos espontâneos e não espontâneos quando chegar em leis da termodinâmica. Né? Tem a noção de entropia. Acredito que nosso bom amigo, o professor Adriano, de Química, vai conversar também com vocês sobre entropia. E a gente vai ver que esse rapaz aqui ele tende a ceder calor para esse outro, né, que está mais frio. Aliás, que está com a temperatura menor, não é? E daí eles vão alcançar o equilíbrio. Ô, gênio, são muito vantagens. Ainda estou com duas telas aqui. Olha aí. Posso deixar esse quadro disponível para vocês, certo? Além da gravação, pode ficar o quadro. Por quê? Porque eu sou legal, né? Eu sou legal, eu sou bacana. Beleza? Daí, depois, o calor ele para de transitar quando atinge-se o equilíbrio. Beleza?
Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Dilemas, conflitos, anseios, indagações? Não? Tá de boa? Beleza, fiquem à vontade para interagir, viu? E tá, mas como que acontece esse trânsito? A propagação é justamente, é o estudo de justamente como acontece o trânsito, né? O trânsito do calor, né? E acontece de três formas. A gente estuda três formas de como o calor se propaga, de como esse trânsito acontece. A gente vai tratar das três da seguinte forma. Primeiro, a gente tem a condução. Em seguida, temos a convecção. Convecção. E em terceiro, temos a radiação. Não. Ou outro nome bonitinho, a irradiação. Vamos por partes, né? Irradiação. Vocês preferem esse quadro? O fundo branco ou o fundo preto com letras brancas? Assim, só a título de enquete. Beleza, vou mostrar. Há pedidos, pediram para eu mostrar. E aí? Antes, né? Beleza. Então vamos deixar fundo branco. Vamos lá. Sim, vamos para o primeiro passo, a condução. A condução ocorre da seguinte forma. Na condução, a transferência ela é dada principalmente entre sólidos. Entre sólidos. Sólidos. Entre sólidos. E no caso, uma partícula, no caso, por que sólidos? Por causa do estado de agregação, né? Estado de agregação. Por conta desse estado de agregação, as partículas ficam muito mais próximas e à medida que a partícula mais próxima da fonte vai recebendo energia, ela vai transmitindo essa energia de forma quase que imediata. Não é só que, assim, quase que imediata porque ela está muito próxima. Beleza? E daí, o que acontece é o seguinte, por conta do estado de agregação, uma partícula aquecida transmite para outra, para as vizinhas. Um exemplo disso, vizinhas, um exemplo seria justamente aquecermos uma barra de ferro, né? Aquela barrinha de ferro marota. Conforme vocês estão vendo aí,
Um exemplo de condução seria você colocar. Ah, mas quem são os dois corpos? No caso, o primeiro corpo seria a fonte, que é justamente a. Porque pode surgir a pergunta, né? Professor! Ei, professor Arthur! Quem são os dois corpos aí? Muito simples, pessoa. Muito simples. No caso, o primeiro corpo é justamente o sistema ar e combustível, né? Em combustão, a chama, e daí o segundo corpo seria a barra, né? Como vocês podem notar, o estado de agregação da barra é bem mais, as moléculas estão bem mais agregadas do que, sei lá, um líquido, né? E daí, quase assim, não instantaneamente, mas muito, muito, muito rápido, essa energia é conduzida de uma partícula para as partículas vizinhas. E se a gente continuasse a deixar essa barra indefinidamente, é, não demoraria muito para a ponta da ponta da barra, o calor ser conduzido até a outra ponta, que é onde o cidadão aqui está pegando, beleza? Então, condução não tem muito mistério. Ela sempre vai acontecer entre sólidos. Por quê? Por conta do estado de agregação, beleza? E sempre a partícula que está aquecida, que tá mais próxima da fonte, ela vai receber essa energia e vai transmitir para as vizinhas. E assim aquecendo, e enquanto houver o contato, vai ter o aquecimento. Ah, ponto importante, o contato, né? Tem que ter contato. Tem que haver o contato. Mas o contato de quem com quem? A fonte, que no caso seria o primeiro corpo, e a barra, que seria o segundo corpo. Lembra que eu falei que a interação tem que acontecer entre pelo menos dois corpos? E o sistema é justamente esse. É a barra e fonte. Tranquilo, de boa, vou seguir. Agora que tratamos de condução, vamos tratar do segundo, que seria a convecção. Convecção. A convecção, ela ocorre justamente entre fluidos, né? Entre fluidos. Com licença. Que susto. A gente pensa que é importante, não é? É entre fluidos. Né? A convecção, ela ocorre entre fluidos. E quem são os fluidos? Fluidos. Os fluidos são justamente os líquidos e gases. Como assim? O melhor exemplo, como o estado de agregação não é tão. As moléculas, as partículas não estão tão agregadas quanto os líquidos, vai ocorrer o seguinte fenômeno. E é justamente por causa disso que existe o vento, por exemplo. Será que eu consigo copiar direto? Ah, consigo. Sem tirar o print. A gente tem o seguinte. Se liga aqui na ideia. Olha a ideia. Quando a gente vai esquentar aquela aguinha para fazer o cafezinho, né? O cafezinho nosso de cada dia e dependendo do caso de alguns aqui até de cada noite, né? Eu sei que alguns passam a noite aí virados e viradas, né? Quando você vai esquentar o seu cafezinho, o primeiro ponto seria justamente a combustão, né? Porque você está tendo contato da chama
da fonte, da fonte térmica com a chaleira sólida. Só que essa chaleira está comportando água, não é? E essa água ela é um fluido. Por ser um fluido, ela vai acontecer o seguinte movimento. O calor ele vai fluir, certo? Da fonte mais quente para menos quente. Só que o que acontece? Como o estado de agregação não é tão unido quanto o estado do sólido, o estado sólido, a primeira. Alô, gente? Onde foi que eu parei? Eu acho que eu fiquei falando que nem um bobo. Hello? Onde foi que eu parei? Tu me ajuda? Olha aí, quem ajuda o professor de física vai pro céu, né? Tá garantido. Para todos os efeitos, eu vou retomar aqui a convecção, certo? Não, tudo bem. Obrigado, viu? Mesmo assim, eu vou retomar daqui. De novo, a convecção, ela tem que acontecer entre fluidos, certo? E os fluidos são quem? Líquidos e gases. O que acontece? A gente tem o sistema chaleira e chama, e dentro da chaleira tem água, e água que é o fluido, né? Primeiro passo, a gente tinha um contato, então a gente tinha a condução da chama para a chaleira. E o segundo passo é que essa água vai absorver esse calor. Só que como que essa água, essa porção toda de água vai aquecer? Pelo estado não ser tão agregado, o que acontece é que a primeira porção a receber calor é essa porção de baixo. Só que o que acontece? A porção de cima ainda não vai ter recebido calor. E daí a gente vai ter o seguinte processo. A gente viu que quando você esquenta líquidos, eles dilatam, né? E se eles dilatam, a densidade deles vai diminuir, né? Por isso que eu até recomendei na aula passada que abastecimento de veículos, carros, motos, lanchas, jet skis, pedestres, não, pedestres não, mas carros, motos, caminhões, quaisquer veículos que funcionem com combustíveis fósseis, principalmente, e biocombustíveis, como o etanol, e até mesmo o gás natural, o GNV, né? Eles devem ser abastecidos no horário mais frio. Para quê? Para você ter mais massa durante a queima. O professor Adriano vai falar da questão da queima de combustíveis na termoquímica, né? E o que acontece é o seguinte, essa porção que está recebendo calor logo, ela vai, ela vai ficar menos densa. Só que a porção de cima ainda estava fria, né? Se a porção de cima ainda estava fria, ela tende a ser mais pesada do que a porção de baixo, né? Porque a porção de baixo é menos densa. Então, a porção de baixo tende a subir e a porção de cima tende a descer. Ok? E daí, essa nova porção, a porção que estava em cima, que foi para baixo, vai receber calor. Mas não necessariamente a porção que estava embaixo e foi para cima vai perder tanto calor. Não vai perder todo o calor. Ela vai conservar uma parte desse calor. E assim, o processo vai se perpetuando enquanto a fonte estiver ligada. Beleza? Tranquilo? E outro exemplo onde acontece isso também é justamente o vento. Sim, gente, o vento. Esse seria um exemplo. Outro exemplo também, os ventos. Os ventos, as correntes marítimas. Marítimas. Eles são exemplos de convecção, né? Que é quando o ar atmosférico também é um fluido. E, aí, e o que a gente experimenta como vento é justamente o movimento desse ar.
A porção que recebe calor vai ficando menos densa, tende a subir, e a porção que é mais densa, que está em cima, tende a descer, e assim o ar se movimenta, enquanto ele estiver recebendo energia. Beleza? Beleza. Ah, por causa dessa convecção, e algumas aves, principalmente os urubus, eles ficam planando ao meio-dia, no horário de meio-dia, que é um horário bem quente, né? Eles aproveitam justamente essa movimentação do ar para ficarem planando. Olha que legal. Olha aí, as aves, os animais, principalmente as aves, estão dando mais física do que a gente, né? E se aproveitando melhor disso. Trazendo o próximo modo de propagação do calor, né? A próxima forma de como que essa energia transita seria justamente a irradiação, ou simplesmente radiação. E o exemplo que eu mais gosto de dar é o seguinte: a minha primeira pergunta nesse sentido é que, gente, como é que vocês acham que a gente recebe calor do Sol? A gente recebe. E a minha próxima pergunta é por que que a gente tem. Por que que a gente. O que que tem entre a Terra e o Sol? Não é? Esse seria o exemplo mais macro que eu poderia dar, né? O exemplo mais macro seria justamente como a gente recebe calor do Sol. E no caso, não, caramba, tá dando certo usar isso aqui, rapaz. Uai, não vai aumentar. Peraí. Alô? Isso aumentou. Então, gente, não sei se vocês perceberam, mas entre o Sol e a Terra tem 150 milhões de quilômetros de puro vácuo. Puro não, mas de bastante vácuo. Vácuo. Mas mesmo assim a gente recebe calor do Sol. Por quê? Porque o Sol emite radiação, e radiação em infravermelho. Olha que legal, gente. Então, se a gente fosse olhar o calor do ponto de vista de uma onda, a onda que seria atrelada ao calor, ao que a gente percebe como calor, seriam os raios infravermelhos. Olha que legal. Raios infravermelhos são ondas eletromagnéticas, né? Ondas eletromagnéticas. Olha que legal. Então, mas é possível uma fonte irradiar. Outra pergunta que seria interessante também de colocar nessa aula. Mas mesmo a gente tendo um meio físico, aliás, um meio material, é possível ter irradiação? É, perfeitamente. Gente, todo mundo aqui já se aqueceu
já experimentou chegar perto de uma fonte quente, né? Sem tocar. Primeiro que a gente tem a convecção do ar, né? A gente tem o ar atmosférico, mas antes da convecção, a gente tem a irradiação. Né? A gente vai ver lá em óptica, acredito eu, a gente vai ver lá em óptica que as ondas eletromagnéticas, elas não dependem necessariamente de meio material para se propagarem, né? Então, do mesmo jeito, ah, do mesmo jeito que a gente recebe ondas eletromagnéticas do Sol e uma delas no comprimento infravermelho, a gente também pode receber pelo ar, né? A gente tem ar. Tudo isso aqui ao redor das mãos do cidadão aqui é ar. E olha que ele nem precisa encostar na fogueira para sentir o calor dela. Ele só precisa... Ele chegou perto, mas não tocou. Beleza? E aí, o que fala mesmo agora? Eu ia falar o seguinte. Eu ia... De vez em quando rola de eu ficar... Deixa eu só voltar aqui para ver o que eu ia falar. De repente eu lembro. Tem bastante vácuo. Sim. A Joana havia me perguntado na última aula como que aqueles termômetros lá dos supermercados, lá do auge da pandemia, de períodos pandêmicos, como que, como que aqueles termômetros mediam a temperatura, muito simples, por conta da irradiação, né, do fenômeno de irradiação, nota-se o calor, você mede a temperatura em função da quantidade de energia irradiada pela fonte, beleza? Então, basicamente, desfazendo aqui de novo, é a segunda aula que eu estou dizendo isso, desfazendo aquela fake news horrorosa, né, que é uma das que eu tenho nojo, pessoalmente falando e profissionalmente falando, né, o, aquele termômetro, ele vai medir a sua temperatura em função da radiação que você, ser humano, emite. Que o cachorro emite, que o gato emite, né, que o crush emite, né, pensa que eu não sei. E quem emite radiação é a gente, certo? Não é o termômetro de pistolinha lá, não. Beleza? Vou colocar uma foto dele aqui. Termômetro infravermelho. Achei, miserável. Gente, eu vou até pegar essa foto aqui, é de propósito, certo? Esse cara, esse cara. Ah, mas ele tem um laser. Ele vai cegar? Vai não. Vale. Ele não vai te cegar, esse laser. Primeiro que a intensidade dele é baixíssima. E depois que a função dele é justamente servir de mira. Ele vai pegar a temperatura justamente em um único ponto do seu corpo. Inclusive, ele é muito usado em cozinhas. A ideia dele de ser usado em supermercados e em ambientes que fosse verificar a temperatura era justamente não ter o contato. Era uma forma de medir a temperatura sem ter o contato. E falando em não ter o contato, é por isso que a gente sabe que a temperatura do Sol, da superfície do Sol, superfície do Sol, gira em torno de 5.000 graus Celsius. A gente sabe a temperatura do Sol sem tocá-lo, justamente por conta das radiações que ele emite. Certo? A partir dessa radiação que ele emite é feito o cálculo e conseguimos
uma faixa de 5.000 graus Celsius, aproximadamente. Beleza? Ou não, beleza? Agora, falando rapidamente aqui das aplicações, das applications, né? Uma das applications, conforme eu havia dito, são as correntes de convecção. As correntes de convecção, e elas acontecem. É só lembrar do fenômeno de convecção da chaleira. Elas acontecem em uma escala muito, muito, muito grande. Por exemplo, no manto. Que droga. No manto da Terra. Que o manto é uma das camadas, né? Da Terra. A gente tem crosta, manto e núcleo. Né? Outro exemplo também seria das massas de ar, né? Esses são exemplos de correntes de convecção, né? Trazendo aqui para escalas macroscópicas. O manto, ele é a camada que basicamente é líquido, né? Porque está a altíssima temperatura e fortíssima pressão. Não é só que ele não está parado. E a gente vai ver, eventualmente, que o núcleo ele é feito de níquel e ferro, só que apesar dele ser mais a camada mais interna, ele ele força, quando você força, ele tem um campo bem intenso aqui na região, e pelo fato do núcleo ser feito de níquel e ferro, o núcleo ele é feito de níquel, o professor Adriano vai falar disso com vocês, níquel e ferro, e eles forçam o campo magnético. Campo magnético. Só que aqui também está incluído níquel e ferro, mas em menor porção. Menor porção do que o núcleo. E a gente vai ver que quando você coloca campos magnéticos muito intensos em materiais ferromagnéticos, eles tendem a fundir, não é? Tem até vídeo desse experimento, você colocando, sei lá, uma barra de ferro perto de um superímã e ela derretendo. E daí a gente tem também as zonas de baixa e de alta pressão, e assim o ar atmosférico ele vai transitando, né? Outra. E essas variações de pressão da atmosférica, desculpa, essas variações de pressão na atmosfera que é quem provocam os fenômenos climáticos, né? Uma aplicação também da radiação seria justamente o efeito estufa, né? Fazendo aqui o efeito estufa. Do efeito estufa. A estufa, gente, o efeito estufa está sendo necessariamente agravado, né? Aqui, a gente, de fato, necessariamente precisou do efeito estufa dentro de uma escala mais natural.
Não é para quê? Para ter a vida, a gente teve um efeito estufa. Que é o quê? A gente sabe que o vidro, ele é, ele é excelente condutor. Aliás, desculpa a última forma, ele é excelente condutor de luz, mas ele é péssimo condutor de luz visível, mas ele é péssimo condutor de infravermelho, né? Era isso que eu queria dizer. Ele transmite muito bem a luz visível, mas ele transmite pessimamente a parte do infravermelho do espectro. Infravermelho a gente viu lá em radiação que era calor, né? E no caso a estufa toda ela é feita de vidro lá para a galera da botânica, né? E da agropecuária e tal, quando vão fazer testes e tudo, não é? E daí a gente vai ter o aquecimento, o vidro barra a maior parte, e esse calor fica retido aqui, né? E assim as frutas e verduras e as plantas que precisam de calor, elas crescem. Só que a gente também tem isso na escala macroscópica na nossa atmosfera, não é? Na nossa atmosfera, a gente tem efeito estufa por conta tanto do gás metano quanto do dióxido de carbono. Eles atuam como essa camada desses dois gases na atmosfera atua do mesmo jeito que o vidro atua nessa estufa. Por isso que chama-se efeito estufa. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta, anseios, conflitos, indagações, dilemas? Hum. Ah, outra aplicação também da radiação seriam as câmeras térmicas, né? Não, li errado isso aqui. Câmeras térmicas. Todo mundo aqui já viu, não é? Já viu vídeos de invasões e campanhas com câmeras térmicas, campanhas militares e também exploração a fins de estudo científico, não é? Todo mundo aqui já viu. E aí o que acontece? Por que, que a imagem tem esse aspecto? A imagem tem esse aspecto justamente porque ela foi colorida artificialmente. Porque infravermelho é abaixo, é comprimento abaixo do vermelho. Né? Deixa eu trazer outra coisa para vocês. Espectro eletromagnético. Vamos lá, rapidamente. Copiar imagens. Eu quero imagens. Colar. Porque o que a gente enxerga é o seguinte, né? A gente tem todas as ondas eletromagnéticas conhecidas, né? O que a gente enxerga tá nessa faixa aqui, certo? A gente chama de luz visível, beleza? Tá nessa faixa aqui. Com comprimento de onda maior e frequência menor, a gente tem o que a gente chama de infravermelho. A gente já não enxerga nessa faixa. E no comprimento de onda menor e frequência maior, a gente tem o ultravioleta, que seria acima do violeta. Beleza? Então a gente não enxerga nessa faixa aqui, a gente só interpreta luz nessa faixa aqui. Nessa faixa a gente interpreta calor, né? Só que acho que o que a gente poderia chamar de câmera infravermelho seria esse cara. E esse cara foi colorido artificialmente. Beleza? Essa seria uma outra aplicação cotidiana da parte de radiação. E um rapaz, acho que até falei acho que era um cientista escocês, um tal de Dewar. Um químico, eu andei pesquisando um tempo, e um químico, olha que legal, um químico ele queria, ele inventou um recipiente que
tivesse a função de manter substâncias a mesma temperatura pelo máximo de tempo possível. E olha a ideia que o cara teve. Primeiro, a tampa, ela é feita de um material mal condutor de calor. A tampa desse recipiente é feita de um material mal condutor. As paredes são feitas de... tem camada dupla de vidro, e esse vidro ele tem que ser espelhado. E entre uma camada e outra você tem vácuo. Olha que legal. Tudo isso para manter esse líquido a uma temperatura ou mais quente ou mais fria que o meio externo pelo máximo de tempo possível. E a gente chama isso de garrafa térmica. E a principal utilidade que a gente dá, manter o nosso cafezinho quentinho, né? Olha que legal. Então, mas vamos por partes. A tampa, ela tem que ser de um material que é mal condutor, justamente para impedir a condução, né? Do calor que ele está liberando para o meio externo. O fato de uma das camadas ser de vácuo e os vidros serem espelhados é justamente para... Aliás, o vácuo seria justamente para impedir também a condução e a convecção, já que a gente não tem nem ar e nem nada sólido. E o fato do vidro ser espelhado é justamente barrar a radiação infravermelho emitida, né? Então, esse cara barra... Fazer de outra cor. Esse cara e esse cara barra condução e ou convecção, né? Não. E esse cara, o fato dele ser espelhado barra irradiação. Por isso, gente, que lá para dezembro, o pessoal, quando for fazer os assados, eles envolvem com papel alumínio, porque ele é espelhado, né? Era mais que eu tinha que conversar com vocês. E a gente sabe que tem os... Voltando rapidamente lá na condução, a gente tem materiais, trazendo um extra aqui, bons e maus condutores. De calor. A gente sabe que os metais tendem a ser bons condutores, não é? E os maus condutores tendem a ser os madeira, isopor, o próprio ar também. Inclusive, eu até recomendo, ver se eu coloco um link aqui, um vídeo do Átila, que ele fala só de como que os copos, como que o vidro revolucionou a forma como a gente tem as bebidas, de como a gente se comporta enquanto sociedade. Olha a reflexão do cara, né? Vou até deixar aqui para vocês. Que o vidro é fantástico. Vou deixar no chat. Oi.
Ixi, agora que eu vi o chat, ó. Professor, a Milene tem dificuldade nessa matéria. Pode fazer pergunta direcionada. Ai, Milene, ficou dúvidas até aqui? Ficou alguma pergunta, alguma indagação, anseio, conflito, dilema? Quer que eu responda algo? Deixei no chat para vocês o vídeo do Átila falando do vidro. E por que o vidro é tão especial, né? Vou deixar aqui na caixa de sugestões. Hum. Sugestões. Esse cara diz o que vidro é fantástico. Valha, por que ele fez isso? Eu não quero isso, filho. Oh, volta aqui. Vai. Pronto. Deixo essa sugestão para vocês. Falei de garrafa térmica, materiais bons e maus condutores. Agora vamos para as questões, né? Querem que eu resolva alguma questão especial? Não? Então vou resolver questões aqui. Esse seria o horário ideal para resolver questões, né? Beleza, vou fazer umas do módulo aqui. Vou trazer um módulo. Eu tenho também um material que encontrei na internet de quase 1000 questões. Então, vamos resolver. Primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: o fogão a lenha possibilita que os restos de madeira e de cortes de árvores possam ser utilizados para cozinhar alimentos. O calor gerado pela queima da lenha é levado para o interior do fogão, em direção a uma chapa de metal, devido a que a gente não conhece. Se o bule descansa sobre a chapa aquecida pelo fogo, sem que receba diretamente a chama da lenha em combustão. O calor é transferido a ele por dois, que a gente não conhece. Objetos deixados à frente da boca do fogão, como por exemplo a própria lenha, será utilizada futuramente como combustível, aquecendo-se devido a 3. As palavras que preenchem correta e respectivamente as lacunas. Então, gente, primeiro que a chapa de metal é aquecida por condução, né? E já mata de cara itens E, D, C e B, né? Então, só pode ser condução, convecção e radiação. Essa é moleza, né? Assim, por eliminação, a gente sabe que, como vimos no primeiro exemplo, qualquer objeto sólido em contato com a fonte térmica, ela vai ser aquecida ou resfriada por condução. Então, a resposta da primeira questão, item A, de ai que fácil, né? Mas por desencargo de consciência, o calor ele vai ser transferido para a água da chaleira por convecção, né? E por fim, qualquer objeto deixado perto vai receber calor por irradiação. Então, por isso que a nossa primeira questão, item A,
Item correto. Beleza? Aí, gente, é o que eu vivo dizendo pra galera. Não se apaixona pela questão. Resolveu, cai fora. Vai pra próxima. 2. Resolvendo a questão 2 rapidamente. Em dias com grandes variações de temperatura, um fenômeno curioso pode ocorrer em alguns copos de vidro. Racham, quebram ou explodem sem impacto ou queda. Com base nas propriedades térmicas do vidro utilizado na fabricação do copo, uma explicação. Então, vamos por partes. Gente, se vocês têm variações, ainda mais variações bruscas de temperatura, os materiais, alguns materiais não resistem, eles não são feitos para resistir a uma variação muito brusca, né? Tipo, uma variação muito alta que ocorre em pouquíssimo tempo, não é? No caso, o vidro ele não tem alta condutividade térmica, né? Essa não é a característica do vidro, beleza? Por isso que a gente usa travessas de vidro, né? Por isso que a gente toma água em copos de vidro, como vocês vão ver aí no vídeo do porquê que o vidro é fantástico. Foi bem pertinente, né, ter colocado esse vídeo. O calor específico do vidro não, não acredito que não entra. O vidro ele não tem um baixo ponto de fusão. O ponto de fusão dele é altíssimo, né? E o ponto de fusão não é a questão, né? Então, a questão é justamente o fato dele ter uma baixa condutividade térmica. Agora, por que isso acontece? A característica do vidro é ter baixa condutividade, não alta, né? O fato de ele ter baixa condutividade quer dizer que ele que, que a capacidade térmica dele é muito alta, não é? A capacidade térmica dele depende da quantidade de calor que ele recebe em função da variação de temperatura, não é? Então quer dizer que ele armazena muito calor, ele, ele, ele vai demorar para aquecer, mas quando ele é colocado para ser resfriado, ele vai demorar para ser resfriado naturalmente, porque ele tem uma capacidade térmica elevada, né? Então, por isso que nosso item correto seria o item A. De novo, né? De ai que fácil. Fazer de preto aqui para vocês, já ficar na mente de vocês, né? Que a caneta que vocês têm que levar no Enem é preta, né? Acredito que todos aqui são veteranos de batalhas, mas, né, é sempre bom colocar na mente, né? Questão 3. O corpo humano dispõe de diversos mecanismos de troca de calor com o ambiente a fim de manter o controle da sua temperatura. Um dos mecanismos se dá quando a pele perde calor e aquece o ar que se encontra ao seu redor, o qual se desloca em uma corrente ascendente. Esse mecanismo é conhecido por, gente, vamos analisar com calma, né? O calor, ele sai a pele perde calor, né? E aquece o ar ao redor, né? Então, o ar, ele é caracterizado como sólido ou fluido? O ar, ele é um fluido. E ele sendo fluido, ele tá e um fluido que recebe calor, ele está sujeito justamente à convecção, né? Convecção. Fluidos estão sujeitos a propagar calor por convecção, né? Então, item D de doido, né? Então, a convecção
é que é o responsável, é o fenômeno responsável pela situação descrita. Beleza? Ou não beleza? Beleza, né? Quem cala consente. É tão estranho se dar aula só assim. Aí eu já tinha me esquecido como é que era dar aula assim, mas tudo bem. Questão 4, não é? Questão 4 diz o seguinte. Nananana. Questão 4 da URCA, né, lá do Cariri, diz para considerar. Desculpa. Para considerar o texto. O calor é uma forma de transferência de energia entre dois sistemas que decorre apenas da diferença de temperatura entre eles. Note que, de acordo com este conceito, há três requisitos para haver transferência de calor entre dois sistemas. A. Transferência de energia. B. Diferença de temperatura entre os sistemas em foco. E C. Tal transferência de energia deve ser consequência, no caso, decorrência, da referida diferença de temperatura, o que requer que os dois sistemas estejam, de algum modo, em contato térmico. Gente, queria deixar uma coisa clara: contato térmico é diferente de contato físico, viu? Eu não pedi isso, obrigado. Agora, note que a energia eletromagnética emitida pelo Sol se propaga pelo espaço vazio até chegar à Terra e interfere na temperatura desta. E B, a temperatura do Sol, a temperatura do Sol é muito maior do que a da Terra. Porém, se a Terra não existisse a radiação eletromagnética emitida pelo Sol, continuaria a se propagar pelo espaço livre. Portanto, a energia eletromagnética emitida do Sol para a Terra não é provocada pela diferença de temperatura entre o Sol e a Terra, mas advém de processos físicos no interior do Sol. Tá, temos um texto enorme aqui, né? Levando em consideração o texto acima, e apenas ele, podemos dizer que, olha aí, se a gente tivesse usado o bizu de ler esse primeiro enunciado, a gente teria que voltar no texto, né? Item A. A energia transmitida do Sol para a Terra não constitui transferência de calor no sentido estrito, pois, incluíram a vírgula, pois o requisito C do texto acima não é satisfeito para este caso. Enfim, esta transmissão de energia eletromagnética se dá através da propagação de ondas eletromagnéticas, e não de calor. Vamos segurar. B. A energia eletromagnética transmitida do Sol para a Terra é transferência de calor, pois interfere na temperatura da Terra e temperatura é calor. Não, né? Senão não seria temperatura ou calor, né? Seria só temperatura ou só calor. Isso aqui está errado, né? A gente viu que temperatura e calor são dois conceitos diferentes. C. A energia eletromagnética transmitida do Sol para a Terra é calor porque realiza a fotossíntese. Acho que não é coerente, né, com o texto. Então, incorreto também. A energia eletromagnética transmitida do Sol para a Terra é calor porque ondas eletromagnéticas constituem uma forma de transmissão de calor. Segura aí. O calor transmitido do Sol para a Terra através do vácuo, mesmo que esta transferência de energia não seja decorrente ou causada pela diferença de temperatura entre o Sol e a Terra. Essa transferência de energia não seja decorrente. Bom,
Vamos retornar no texto rapidinho. Quem diz que Sol e Terra não são um sistema térmico? Beleza, que tem 150 milhões de quilômetros de distância entre um e outro. O Sol é uma estrela, uma fonte primária de luz e calor, e a Terra seria uma fonte secundária, né? A fonte que recebe. Aí seria o objeto que recebe o calor. Mas não seria nem fonte, seria o objeto que recebe, não é? Então, o item, partindo desse princípio, o item A está incorreto. E pensando nisso, e a gente viu que a irradiação, ela é justamente a transmissão de calor, que esse calor, essa energia térmica, ela é carregada, ela é portada pela radiação infravermelha. Então, o item correto seria D de novo, né? E o calor só é transmitido através do vácuo porque a gente tem ondas eletromagnéticas e elas se propagam perfeitamente no vácuo. Beleza? Item correto da questão 3, né? Questão 3, item D de novo. Vou seguir aqui. Let it go. Aliás, questão 4, né? Questão 3 eu fiz rapidamente. Vale, a gente já tá na questão 5, né? Deixa eu molhar a garganta aqui um pouco rapidinho. Eita, pau. Deixa eu molhar aqui rapidinho a garganta. Que o professor também precisa tomar água, né? Obrigado. Tem que tomar água. Question 5, né? Professor Bilingue chamando a questão de question. Olha, você acha? Ai. Question 5. Questão 5. Uma imagem. A imagem de uma galera planando aí de, sei lá, Casa Delta, né? E traz essa seguinte imagem aqui. É em inglês. Traz a seguinte imagem. E vamos para a descrição, né? A imagem ilustra o trajeto mais comum dos pilotos de asa delta entre o Vale do Paraná e do Paraná, acho que do Paraná, e a Esplanada dos Ministérios em Brasília, distante cerca de 90 quilômetros. Constituem os fatores que permitem a longa duração do voo. Item A. O ângulo de incidência do Sol, a intensidade de energia solar que atinge a Terra, e a frente oclusa, a ação do movimento da corrente de ar frio, levantando o ar quente, até que ele perca seu contato com a superfície? Calma. B. A gravidade, força de atração entre dois corpos, e a expansão adiabática, expansão de grandes bolhas de ar até encontrarem menores valores de pressão atmosférica. Não, gente, a gravidade não é. Ela é responsável por diminuir o tempo de voo, né? Então, B de cara já está incorreto, né? C. A brisa terrestre, formação de um campo de alta pressão junto à superfície, e os ventos divergentes em altitude, a conformação de uma área receptora dos ventos ascendentes. D. Segura. D. O atrito, fosse gerado no sentido contrário ao deslocamento do vento, e o efeito Coriolis, a rotação das massas de ar no sentido horizontal em função do movimento da própria Terra. Nada a ver, né? Não é por isso que o asa delta voa. Os processos de condução, a transferência de calor da superfície para a camada mais próxima na atmosfera, e o processo de convecção, a dinâmica cíclica entre o ar quente
que sobe e o ar frio que desce. Difícil, né? Gente, claramente a gente tem convecção, né? A gente tem a convecção, porque o vento sobe, a encosta, né? E o ar vai, e o ar que aquece, ele sobe, né? O, a, a asa delta se sustenta no ar justamente por conta da convecção, né, do ar. Lembra que eu falei que os urubus, eles planam, as asas deltas também planam por conta dessa convecção, né? Então, calor da superfície. Pronto, calor da superfície para a camada mais próxima, né? A superfície e o solo. Então, o item correto seria o E de Eitaman, não é? Nem pensou muito, né, esse professor. Até aqui, molezinha, né? Parte de processo de condução, convecção e radiação, né? A parte de condução tá tranquilo, tá de boa. Olha. Questão 6, não é? Questão 6 diz o seguinte. Lá do Alagoas, né? Galera do Alagoas. A parte traseira dos aparelhos de ar-condicionado, de janela, apresentam um tipo de dissipador de calor que possui uma estrutura que favorece a troca de calor com o ambiente externo. Essa estrutura é fundamental para o bom funcionamento do aparelho e sua função é basicamente transferir o calor do líquido de refrigeração que circula no equipamento para o ambiente externo. Ele mostra essa imagem. O formato observado na figura, popularmente conhecido como colmeia, favorece a troca de calor com o ambiente externo. Por quê? Item A. Diminui a área de fluxo do fluido de refrigeração do aparelho, reduzindo assim a perda de calor por convecção. Muito pelo contrário, né? Com esse formato de colmeia, você faz aumentar a área de contato. E assim você consegue dissipar mais calor. B. Aumentar a superfície da área, da área de contato com o ar externo, melhorando assim a transmissão do calor por contato. Esse é o nosso item correto. B, de baixinho. C. Aumenta a espessura da superfície de contato com o ambiente, favorecendo a troca de calor por contato. Espessura, acho que espessura não seria o gain, não. Seria o gain aumentar a área. Provoca o aumento da temperatura, de sua temperatura, melhorando o fluxo de calor aumentado pela diferença térmica com o ambiente? Não. Reduz o calor específico do fluido de refrigeração do aparelho. Gente, calor específico é uma característica das substâncias, né? Substâncias. É uma característica física das substâncias, certo? Ele não pode ser modificado. Beleza? Ele é constante. Cada substância tem o seu. Então, o item correto da questão 6, item B, de baixinho. Beleza? Questão 7. Resolvendo a questão 7, o cooler é encontrado em computadores e em aparelhos eletrônicos. O cooler encontrado ele é responsável pelo resfriamento do microprocessador e de outros componentes.
Ele contém um ventilador capaz de circular ar entre placas difusoras de calor. No caso dos computadores, as placas difusoras ficam em contato direto com o processador, conforme a figura a seguir. Né? Sobre o processo de resfriamento desse processador, assinale a alternativa correta. Vamos lá, o calor é transmitido das placas difusoras para o processador e para o ar através do fenômeno de radiação. Não. Não, né, gente? Porque o... Não, desculpa. Ele é transmitido das placas difusoras para o processador. Ele não tem que ser transmitido para o processador, né? Vamos ver a outra. B. O calor é transmitido do ar para as placas difusoras e das placas para o processador? Não, né, gente? O objetivo da parada é justamente resfriar o processador. Então, e o calor, a gente viu que ele espontaneamente flui de maior para o de menor temperatura, não é? Então, no caso, quem vai ficar com maior temperatura é o processador. Então, de cara, itens A e B estão incorretos. C. O calor é transmitido do processador para as placas difusoras através do processo de condução? Segura. D. O frio é transmitido. Gente, o frio não é transmitido, viu? Quem é transmitido é o calor. Então, por eliminação, nosso item correto é o item C, de coração, de Ceará, né? Tranquilo até aqui, né? A galera já saiu? Acho que eu vou zerar logo essas questões aqui, né? Título de, né? Resolução de questões, vou zerar essas. Numa aula de física experimental para alunos, o professor propõe dois experimentos. No primeiro, os alunos deveriam tocar vários objetos presentes na sala e avaliar a sensação térmica através do tato. Mesmo sabendo que todos os objetos da sala estavam equipados, os metais apresentaram mais sensação de frio do que objetos de plástico. No segundo experimento, eles deveriam medir os intervalos de tempo para aquecer 1 kg de água e comparar com o tempo para aquecer 1 kg de alumínio nas mesmas condições experimentais, iniciando da temperatura ambiente até 100 graus Celsius. Apesar das massas serem iguais, o alumínio foi aquecido de forma bem mais rápida que a água. Estes resultados... Ai, desculpa. Estes resultados podem ser explicados pela seguinte alternativa. A. Os metais têm resistências térmicas menores do que menores do que o plástico e a água. Não se trata de resistência térmica, né? B. Os metais têm calores específicos maiores que o da água e condutividade térmicas maiores que o do plástico. Não, né? A gente vai ver lá na frente que o calor específico do metal dos metais são bem mais baixos que os da água. C. Os metais sofrem mais expansão térmica do que os outros materiais, como a água e o plástico. Não, né? Os metais têm condutividades térmicas maiores do que o plástico e calores específicos menores que o da água. D de novo, né? Item E, por desencargo de consciência, os metais têm menores condutividades térmicas do que o plástico e calores específicos menores que a água. Não, né? A condutividade térmica dos metais é mais elevada. Beleza? Question 9, da FUVEST. Um fabricante quer projetar
um colchão de espuma apropriado para ser utilizado por alpinistas em. Considere que a taxa de transferência de calor ao solo por uma pessoa dormindo confortavelmente seja de 90 calorias por hora. E que a transferência de calor, aliás, desculpa, de 90 quilocalorias por hora. E que a transferência de calor entre a pessoa e o solo se dê exclusivamente pelo mecanismo de condução térmica através da espuma do colchão. Nessas condições, o gráfico representa a taxa de transferência de calor em joules por segundo através da espuma do colchão em função de sua espessura em centímetros. Vamos observar. Primeiro, vamos terminar o texto para observar o gráfico, certo? Considerando que uma caloria seja equivalente a 4 joules, a menor espessura do colchão em centímetros para que a pessoa durma confortavelmente é. Vamos lá. Ele diz que a taxa de transferência do calor ao solo seja de 90 quilocalorias por hora, né? Então, 90 quilocalorias por hora tá nessa. Aliás, aqui está em joules por segundo, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar agora valores. 90 quilocalorias por hora. A gente tem o seguinte. A gente tem, então, 90 mil calorias por hora, né? Só que esse gráfico ele é dado em joules por segundo, né? Em joules por segundo, a gente vai ter o seguinte. A gente vai pegar. Ele diz que uma caloria é igual a 4 joules, né? A gente faz o seguinte. A gente pega 90 mil, multiplica por 4, que tem em joules, e divide por 3.600 segundos, que é uma hora, né? Tchau para esses dois zeros. Aqui fica 9, né? Não vamos operar número grande, por favor. Vamos fazer simplificação. Simplificação. Beleza? Simplificação. Então, a gente tem 900 por 9. Então, a gente tem 100 joules por segundo. Não é? E ele quer saber a menor espessura do colchão, né? Para que a pessoa durma confortavelmente. Então, aquela dormida confortável era de 90 mil quilocalorias por hora, o que dá, na conversão que a gente fez aqui, cerca de 100 joules por segundo. E em 100 segundos no gráfico, a gente tem isso daqui, né? Algo entre 1 e 2 centímetros, não é? Entre 1 e 2 centímetros, temos 1,5 centímetro, item B, não é? Então, a menor espessura possível seria 1,5 centímetro, porque em 1 centímetro a gente passa de 100 joules por segundo, não é isso? E à medida que a espessura do colchão vai aumentando, esse fluxo vai diminuindo, né? O que é melhor, seria melhor, né? Mas o colchão mais fino seria mais fácil de portar. Então, a resposta correta para a questão 9, item B, de baixinho. Beleza? B de beleza. E para a saideira, né, que já faltam 5 minutos para acabar a aula. Tem que nem a gente resolve a questão em 3, né? Ou pelo menos a gente tem que resolver a questão em 3. Item, questão 10 da Olimpíada Brasileira de Física. Olha aí. Olimpíada Brasileira de Física. Minha avó, cansada das panelas de barro, quer comprar uma panela que esquente rápido e uniformemente a comida. Para isso, ela procurou o seu neto, um físico de dinâmica, que lhe aconselhou a procurar um comércio de panela feita de um material que tenha alto calor específico e alta condutividade térmica? Não, né?
Até as duas coisas ao mesmo tempo. Alto calor específico, baixa condutividade térmica? Não, né? Porque ela quer esquente rápido e uniforme. Não é isso? Ah, por isso que a, o mar é geladinho de dia e quentinho à noite, né? Para quem já entrou no mar à noite, para quem já entrou no mar dia, vai saber a diferença. C. Baixo calor específico e alta condutividade térmica? Ele mesmo. E tem que ser coração. Baixo calor específico, baixa condutividade térmica? Não. E somente baixa condutividade térmica? Também não. Né? Olha aí, eu resolvi mais rápido do que a galera, né? Eu sou, parafraseando Luva de Pedreiro, eu sou o melhor do mundo. E deixa eu escolher um aleatório aqui. Não, eu quero esse aqui. Uh, 20. Bonitinha, né? Para finalizar. Improvisando uma churrasqueira com blocos de construção, uma pessoa posiciona espetos feitos de bambu com os quais atravessou algumas linguiças. Considerando os processos de transmissão de calor, o churrasco improvisado contará com a troca de calor proveniente do carvão em brasa e do ar aquecido, realizada pela. Bom, não vai ser pela condução, porque vai ser simplesmente pela brasa. O carvão já vai estar em brasas, né? Não vai ter labareda. E o ar vai ser aquecido pela brasa, naturalmente. Então, naturalmente, a gente vai ter convecção. Só que, gente, a gente viu que infravermelho, ele é responsável pela propagação de calor, né? Então, não vai ser somente a convecção, vai ser também a irradiação, não é? Não, mas se bem que no caso ele vai estar pegando de cima. Então, ele pegando de cima, vai ter somente a convecção do ar, né? Somente o ar quentíssimo. Porque o bambu, ele não é bom condutor de calor, não é? E como o carvão já vai estar em brasas, você não vai ter necessariamente labareda. Então, o item correto, mais correto seria o item A, né? Se tivesse convecção e radiação, estaria mais do que correto. Mas como não tem, né? E, gente, é isso. Por hoje era isso. Eu gostaria de agradecer a participação de todos e todas. Quem quiser, eu vou tentar transmitir para os monitores esse quadro. E caso seja do interesse de vocês, falem comigo na terça-feira. E eu dou um jeito de transmitir esse quadro para vocês. Beleza? Pois tenham todos e todas uma boa noite, um bom resto de feriado. Muito obrigado e até a próxima aula, terça-feira. Tchau, tchau.